Além de São José dos Campos, como nós mostramos aqui no Band Cidade, a Prefeitura de Taubaté também decidiu aplicar novos testes para ampliar o monitoramento de possíveis pacientes com coronavírus. O diagnóstico dos casos vai permitir o isolamento do paciente e também aumenta as chances de bloqueio do avanço da doença. No ponto de ônibus tem passageiros sem máscara. A poucos metros na praça também tem gente sem proteção facial. No mesmo local, caminhando pela calçada, mais flagrantes. Esses descuidos foram registrados justamente em um dos bairros que tem maior número de casos positivos de coronavírus em Taubaté. Somente no Jardim das Nações, são 6 pessoas que tiveram contato com a doença e uma morte foi registrada. Devia ser uma conscientização de todos, né? Porque não é só entrar no mercado e achar por estar perto de multidão de gente que tem que fazer uso de máscara, e sim pegar o hábito para até mesmo não esquecer. Até agora a gente não sabe se isso aqui vai durar 1 ano, 8 meses, 2 anos. Enquanto não tiver a vacina, todo mundo vai ter que usar a máscara. Para entender um pouquinho mais sobre a evolução da doença na cidade, Taubaté ampliou a aplicação dos testes no município, mas para um público específico. A testagem não estará disponível para a população em geral. Nós estamos trabalhando com grupos populacionais definidos pelo comitê junto à Vigilância Sanitária em Saúde de Taubaté. Nesta fase, são grupos definidos, então nós estamos no trabalho dos comunicantes, dos positivos, das pessoas que têm sintomas e buscam atendimento na UPA Central, os profissionais de saúde que estão na ponta, casa de repouso, abrigo. Esse é o espectro de atuação nesse momento. Lógico que o cuidado ele é dinâmico. Daqui a algum tempo a gente já pode implementar novas estratégias na cidade. Este é um dos testes rápidos adquiridos pela Prefeitura. Em cada caixa são 20 kits. Em 15 minutos sai o resultado e indica se a pessoa está com anticorpos contra a Covid-19, ou seja, se já teve contato com o vírus. Isso já traduz para nós uma informação para o isolamento e controle da pessoa que fez esse exame. Lembrando que esse exame pode dar um resultado negativo e isso não exclui a doença. Toda vez que a gente avalia alguém, a gente avalia a história dele, se ele tem sintomatologia, se ele não tem. Existe um tempo para que esse exame seja feito, para que ele possa ter melhor sensibilidade de resultado. Vamos agora atualizar os casos da Covid-19 em nossa região. Já são mais de 1.000 casos confirmados da doença em toda a região metropolitana. Vamos aos números aqui na tela para você que nos acompanha. São José dos Campos segue na liderança com 391 casos confirmados, 17 mortes confirmadas e outras 10 que aguardam o resultado de exame, são consideradas suspeitas. Depois vem São Sebastião, com 231 casos confirmados. Jacareí tem 77 e já tem 6 mortes. São Sebastião tem 2. Taubaté tem 4 mortes confirmadas, mesmo número de Caraguatatuba. Caraguatatuba tem um número maior de casos confirmados, 66 contra 53 de Taubaté. Em Ubatuba não há mortes, apenas 2 mortes suspeitas e 35 casos confirmados. Pindamonhangaba tem 2 mortes, Cruzeiro também, Lorena também tem 2 mortes confirmadas pela doença. Existem outras 2 suspeitas em Pindamonhangaba, em Guaratinguetá e 2 em Lorena. Casos confirmados, como a gente pode ver aí, Pindamonhangaba tem 28, Lorena 25, Ilhabela tem 31, né, já vem subindo os números de Ilhabela de casos confirmados, 14 em Guaratinguetá, 16 em Caçapava. Por fim, a gente tem aí morte confirmada, 2 em Santo Antônio do Pinhal, 1 em Lavrinhas, 1 em São Luís do Paraitinga. Santo Antônio já tem 7 casos confirmados, mesmo número de Campos do Jordão, Cachoeira Paulista e Lavrinhas, 6 casos confirmados em cada cidade. São José dos Campos retomou hoje o atendimento presencial do Pátio, posto de atendimento ao trabalhador. O local estava fechado em virtude do isolamento social, mas ainda tinha disponível algumas opções online de serviços. Para falar mais sobre isso, eu converso ao vivo por Skype com Alberto Mano Marques, secretário de Inovação e Desenvolvimento de São José dos Campos. Secretário, boa tarde, obrigado pela atenção com o Band Cidade. Agora que o Pátio volta a funcionar, ele volta a funcionar normalmente ou tem medidas diferenciadas aí, principalmente por conta da pandemia?
Boa tarde, Nicolini, a todos que nos acompanham. Não, evidentemente com uma adaptação, né? O PAT costumava receber 400, 450 pessoas diariamente lá, né? Maciçamente no período da manhã. Hoje nós atendemos alguma coisa em torno de 70 pessoas que foram divididas em grupos de 15. Então, evidentemente, tem todo um cuidado para que não haja nenhum tipo de aglomeração. É um espaço amplo que tinha dimensionamento para essas centenas de pessoas e nós estamos fazendo em grupos de 15, né? Estamos lá com 5 atendentes, então foi rápido. A gente também observou aí a presença de mais ou menos, né, umas 50 pessoas na fila, só que muitas dessas pessoas, conforme os nossos funcionários as abordavam e colocavam quais eram as vagas que estavam disponíveis hoje, não combinando com o perfil daquela pessoa, a pessoa já saía diretamente da fila, nem adentrou ao pátio. Então foi muito tranquila a operação desse primeiro dia. Então, acho que foi dentro do que a gente esperava, Nicolini. Aliás, a gente tem imagens, secretário, desse primeiro dia. Nossa equipe de reportagem passou pelo posto de atendimento ao trabalhador, que fica aí na Praça Afonso Pena, na Rua 15, na região central. A gente via a fila que dobrava a esquina, né? E logo que houve a abertura, a gente percebeu que os funcionários começaram a alertar, alguns foram embora, outros já entraram e ficaram espaçados, como a gente pode ver aí na imagem que o pessoal de casa também está acompanhando, os atendentes todos com proteção. É importante, de repente, dar uma olhada na internet antes de ir ao PAT. Na internet tem todas as vagas que o PAT está oferecendo? Então, veja, por que foi feito isso, né? É uma questão realmente de sensibilidade social, né? O PAT é um projeto conjunto entre a Prefeitura de São José dos Campos e o Governo do Estado, né? E em conversas das duas instâncias, a gente entendeu que poderia isso, mesmo que com volumes menores, com quantidades menores. Evidentemente, Nicolini, é muito difícil você conseguir vagas de trabalho. Hoje a gente abriu com 3 vagas, mas de qualquer maneira, 15 pessoas, 5 pessoas em cada uma dessas vagas foram encaminhadas para as empresas. Então a gente entende que é uma questão de sensibilidade. E existe uma questão de inteligência envolvida que você colocou bem. Basta a pessoa dar uma olhadinha à noite no site da Prefeitura, entra no site da Prefeitura, na própria folha de rosto do site da Prefeitura, tem informações de quais as vagas que serão ofertadas no dia seguinte. Se a pessoa não tiver um perfil que combine, então não perde o tempo, não vá para lá, não vá ficar em fila, né? Não há necessidade. Então, a sua colocação é perfeita. Olhar o site da Prefeitura, www.sjc.sp.gov.br à noite e tomar uma decisão se quer concorrer a essas vagas no dia seguinte. Então tá aí, infelizmente o número de vagas é pequeno, o próprio secretário falou que reabriu hoje com apenas 3 vagas, a gente espera que amanhã tenham mais, mas esse é o melhor caminho, as pessoas terem primeiro acesso pela internet e depois procurar a partir das 8 da manhã, que é o horário de abertura. É isso, secretário? É isso, mas você veja que aí houve bom senso, né? O próprio governo do estado fazendo essa solicitação para que a gente reativasse, entende que apesar de ser um local de aglomeração, se você fizer da maneira correta, né, com todas as precauções, com espaçamento, reduzindo o número de pessoas, não tem por que não funcionar. Então, mais um exemplo de que é possível, sim, de diversos setores da cidade, né, sejam eles um atendimento público ou privado, se for feito com inteligência, com todos os critérios, não tem por que não funcionar. E nós estamos aí prestando um serviço para essas 50, 60 pessoas que tiveram lá hoje, 15 delas foram encaminhadas para essas vagas. Então, acho que é mais uma demonstração que tem que ter bom senso. O emprego é importantíssimo. Secretário Alberto Mano Marques, muito obrigado pela atenção com o Band Cidade. Boa tarde e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um abraço. Muito obrigado. No próximo bloco, vamos mostrar a rotina de um abrigo temporário de Taubaté montado pela Prefeitura para receber as pessoas que vivem em situação de rua nesse período de pandemia. Vamos agora com imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra, trecho de Aparecida. O trânsito é bem tranquilo, 26 graus agora em Aparecida e a temperatura que deve predominar agora à tarde. 1h07, eu volto em instantes.